Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma aula aqui no canal Biologia Legal. E hoje nós estamos aí dando continuidade ao estudo da composição química das células. Nesta aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os carboidratos. Antes de começar a falar sobre os carboidratos, gostaria de pedir para você que ainda não é inscrito no nosso canal, que se inscreva, que deixe seu like, que compartilhe com seus amigos nas redes sociais, para ajudar a divulgar o nosso trabalho. Então vamos falar nesta aula sobre os carboidratos, sobre o que nós chamamos aí de açúcares, tá? Vamos começar falando aí o que é um carboidrato, tá? Por que recebe esse nome de carboidrato? Porque na molécula desses açúcares, tá? Eles vão conter o que essencialmente? Carbono, hidrogênio e oxigênio. Daí o termo carboidratos, tá? Carbo vem do carbono, hidrato porque o hidrogênio e o oxigênio vai estar formando o que nós chamamos de água, né? Daí vem o termo carboidratos. Nós vamos ter aí grupos de carboidratos. Nós vamos ter os monossacarídeos. O que são monossacarídeos? Monossacarídeos vão ser aí o que nós chamamos de açúcares simples, formados por moléculas bem pequenas. Nós vamos ter também os disacarídeos, que vão ser formados aí por dois monossacarídeos. Esses monossacarídeos se agrupam, se unem e vão formar o que nós chamamos de disacarídeos. E nós vamos ter também aí o terceiro grupo, que é o grupo dos polissacarídeos, que vão ser o que nós chamamos de carboidratos complexos. Por que são complexos? Porque são formados por muitas moléculas unidas. Então os carboidratos polissacarídeos vão ser moléculas muito grandes. Daí o que nós chamamos de termo complexa, tá? Então esses são os três principais grupos de carboidratos. Como que eu diferencio? Monossacarídeo, formado por apenas um açúcar, açúcar simples. Disacarídeo, formado pela união de dois açúcares, daí o termo di de dois. E polissacarídeos formado acima de 2 da união, acima de 2 sacarídeos. Daí o termo polissacarídeos, que vão ser moléculas bem grandes, complexas. Tá ok? Bem importante lembrar disso, anotar no seu caderno aí. Vamos falar então um pouquinho sobre o monossacarídeos. Os monossacarídeos vão ser, por sua vez, classificados de acordo com o número de carbono que eles vão ter aí na sua molécula. De acordo com esse número de carbono, eles vão ser classificados em trioses, tetroses, pentoses, hexoses, até heptoses, tá? Ou octoses. Vai variar aí com o número de carbono. Por exemplo, um monossacarídeo que tem 3 carbonos na sua molécula, nós chamamos de trioses. Um que tem 4 carbonos, nós chamamos de tetroses. Que tenha 5 carbonos, pentoses, 6 carbonos, hexoses e assim por diante. Então, essa é a classificação aí dos monossacarídeos. A fórmula geral do monossacarídeo é essa, que é CnH2n. Então, vai variar o número de carbonos e o número de moléculas de H2O, moléculas de água, na sua estrutura. As trioses, C3H6O3, tetroses, C4H8O4, pentoses, aqui entra no caso da pentose a ribose e a desoxirribose, que vão formar lá os nossos ácidos nucleicos, C5H10O5 a ribose, C5H10O4 a desoxirribose e as hexoses, são aí os açúcares como a glicose, a frutose e a galactose, C6H12O6, a nossa famosa glicose, C6H12O6, molécula muito cobrada aí, quando a gente fala de molécula de energia, a gente fala de respiração celular, ou a gente fala de fotossíntese, sempre a gente usa essa molécula glicose, que as plantas vão produzir lá e depois vai ir lá para as mitocôndrias para ser quebrado, para liberar energia na forma de ATP. Então, monossacarídeos vão ser classificados de acordo com o número de carbono presente na sua molécula. É fácil. Olha o número de carbonos, não precisa saber o resto.
veio 3 carbonotrioses, veio 8, veio 7 heptoses e assim sucessivamente. Então, só ver o número de carbono que vai facilitar aí o seu trabalho. Vamos falar então aqui dos monossacarídeos, da ribose e a desoxirribose, que vão ser aí as moléculas que vão formar aí os nossos, né, DNA e o RNA, tá ok? Nossos ácido nucleico, né? Fala um pouquinho da glicose. A glicose, como eu já disse, é uma molécula energética que vai ser produzida na fotossíntese e vai ser aí, né, uma fonte de energia, né, dos neurônios. Os neurônios necessitam em grande quantidade de glicose para se manterem funcionando, para você se manter pensando, né? Por isso a importância aí, geralmente muitas pessoas recomendam quando vai fazer alguma prova, antes comer um chocolate, né, uma balinha, alguma coisa açucarada, porque vai liberar muita energia, né, muita glicose no seu sangue, e o seu cérebro vai precisar dessa energia contida nessa glicose para, né, você pensar melhor, tá? Nós encontramos glicose aonde? No mel, no açúcar caseiro, né, aquele açúcar, né, nas frutas e também no sangue, tá? Então nós vamos encontrar glicose nesses locais, né? A cana-de-açúcar, por exemplo. O que é chamado de cana-de-açúcar? Porque ela armazena no seu tronco grande quantidade de glicose. Nós vamos lá, extraímos aquele caldo, passamos por um processo e fazemos aquele açúcar branquinho, né? Ou açúcar mascavo que a gente compra lá, que vem lá da cana-de-açúcar, ok? E as frutas também vão ser muito ricas, né, aí nessa molécula glicose. A frutose vai ser encontrada nas frutas, tá? Daí o termo que nós chamamos frutose, porque ela é encontrada nas frutas, tá? A galactose é encontrada no leite, é o açúcar do leite, tá? Daí o termo. Vamos falar um pouquinho dos disacarídeos, que vão ser aí os açúcares formados por 2 monossacarídeos, né? Exemplo de sacarídeos: sacarose, formada aí pela glicose mais a frutose, é onde o açúcar que nós encontramos aí na cana-de-açúcar. A lactose, o açúcar do leite, é formado pela glicose mais a galactose. E a maltose é formado pela glicose mais outra molécula de glicose. 2 moléculas de glicose formam o que nós chamamos de maltose, que é encontrada no malte, aquele malte que é usado, que é fermentado lá para fazer a cerveja, né? Não sei se vocês já ouviram falar, né? A cerveja puro malte, porque foi usado o malte lá para fazer a fermentação, para quebrar aqueles açúcares, né, e para ser produzido aquela bebida alcoólica chamada de cerveja puro malte, tá ok? A sacarose é formada pela união da glicose mais a frutose, é o que nós falamos já que é encontrado na cana-de-açúcar, é a sacarose, aquele açúcar que você compra no mercado lá branquinha, né? Ela é composta por 2 moléculas menores, de glicose e frutose. A maltose, como eu já disse, é usada para fazer bebidas alcoólicas, né? Como o nosso chopp, a nossa cerveja, tá ok? E ela é formada aí por 2 moléculas de glicose. 2 moléculas de glicose unidas vão formar a molécula da maltose, tá? Ela vai ser encontrada no vegetal chamado de malte. E a lactose, né, é formada pela união da glicose mais a galactose, e é o açúcar do leite, tá? Encontrada no leite, leite materno, no leite da vaca, no leite da cabra e assim por diante. É o açúcar encontrado em todos os tipos de leite. Vamos falar um pouquinho dos polissacarídeos, que vão ser aí as moléculas grandes formadas por muitos monossacarídeos unidos, tá? São moléculas complexas. A mais famosa é a nossa famosa celulose, que tem a função estrutural, no caso, não tem função energética. Ela é formada, uma molécula de celulose é formada pela união de aproximadamente 4.000 moléculas de glicose unidas, tá? Que vão formar aí a molécula de celulose. Tá? Ela não é digerida pelo nosso organismo humano, tá? Ela vem aí na parede celular das plantas, né, das folhas, das verduras, das frutas, dos grãos, e a gente vai aproveitar tudo que está dentro dessas células.
mas a celulose vai formar as fibras aí das fezes, vai formar a massa fecal, não vai ser absorvida pelo nosso organismo, tá? E ela vai constituir as fibras vegetais, tá? Da nossa dieta, então. É muito importante, quando nós falamos de fibras, nós falamos de fibras vegetais, que nada mais são do que moléculas de celulose, que é muito importante para o bom desenvolvimento, bom desempenho do intestino, para facilitar, para fazer com que o organismo absorva os nutrientes, né, que o bolo alimentar fique pelo tempo adequado dentro do intestino, para que seja absorvido aí, né, todos os nutrientes, bom para aumentar o desempenho. Então é muito importante na nossa dieta a celulose, mesmo não sendo digerida, mesmo não sendo absorvida, é de suma importância porque vai formar as fibras alimentares. Falar um pouquinho do amido. O amido, né, é formado por mais de 1.400 moléculas de glicose unidas. A principal função do amido é a reserva energética nos vegetais, e em nós vai ser, quando a gente se alimenta do amido, vai ser fonte de energia, né, para manter o nosso corpo funcionando, né, porque esse amido vai ser quebrado e vai liberar essas moléculas de glicose que vão ser degradadas nas mitocôndrias para produzir a energia para manter você vivo. Ela é encontrada em frutos e sementes, caules, em raízes, tá? Na nossa maisena, na farinha de trigo, no arroz, no feijão, são ricos aí, né, em amido. Importante lembrar disso. Falar um pouquinho do glicogênio. O glicogênio é formado por cerca de 30.000 moléculas de glicose unidas. A função do glicogênio é reserva energética nos animais, e ela é encontrada no fígado dos animais e no músculo dos animais, né? Vamos falar aí, o glicogênio, então, nós falamos que ele é um glicídio complexo, que é uma molécula grande, formada aí pela, né, reserva de glicose no fígado e nos músculos, tá? O glicogênio é um carboidrato, então, ele é formado por unidades menores de açúcares simples, de glicoses, né? E vão se manter ligados aí formando uma cadeia ramificada. Então, a molécula de glicogênio ela é ramificada, tem várias moléculas de glicose unidas formando o que nós chamamos de cadeia ramificada do glicogênio, tá? Esse glicogênio, vou falar um pouquinho do pâncreas, né? O pâncreas vai produzir aí 2 hormônios importantes que vão ajudar na regulação aí da taxa de glicose, a taxa de açúcar no sangue. E quais são esses hormônios que o pâncreas produz, que é muito importante para controlar essa quantidade de açúcar no sangue? A insulina e o glucagon. A insulina faz o quê? A insulina facilita a entrada da glicose nas células, onde ela vai ser utilizada na produção de energia lá, né, na quebra, na respiração celular, tá? E também facilita o armazenamento aí no fígado na forma de glicogênio, tá? Vou falar um pouquinho da síntese do glicogênio, como que o glicogênio é formado. Essa síntese do glicogênio nós chamamos de glicogênese, né? E ela ocorre a partir da glicose. Ela vai se iniciar aí com a fosforilação da glicose, né, a adição de fosfato, né, formando a glicose 6-fosfato. E durante esse processo de formação do glicogênio, né, a partir dessa glicose 6-fosfato, vai ocorrer a formação, né, de uma molécula chamada uridina difosfato glicose, tá? E vai ocorrer a transferência de glicosil, né, de uma uridina de fosfato glicose para uma cadeia de glicogênio. É importante salientar aí que grande parte aí da síntese de glicogênio ocorre por prolongamento de um glicogênio já pré-existente. Então essas moléculas vão se agregando e vai aumentando essa cadeia, crescendo, né, essas moléculas de glicogênio, vai sendo unidas novas cadeias aqui, né, formando, né, essa cadeia grande dessa molécula de glicogênio. Então é importante lembrar que síntese de glicogênio é o que nós chamamos de glicogênese, tá? Tanto a síntese, né, quanto a degradação do glicogênio no organismo vai depender de algumas alterações importantes no organismo. No fígado,
né, os processos vão estar relacionados aí com alterações hormonais que indicam aí os níveis de glicose no sangue. O glucagon, por exemplo, vai estar estimulando a liberação da glicose aí, tá, pro sangue, tá? A degradação do glicogênio é chamada de glicogenólise. Glicogenólise é a quebra do glicogênio para liberar os açúcares. E essa degradação aí do glicogênio, essa glicogenólise, vai ocorrer aí quando há uma necessidade de glicose no sangue, que não pode ser suprida aí pelo alimento que foi ingerido, tá? Então o glicogênio nesse caso vai sofrer uma reação, né, por produzir uma glicose 1-fosfato, e nesse ponto aí uma enzima, né, que vai fazer o que? Vai desramificar o glicogênio, vai remover os resíduos de glicosil próximos das ramificações, tá? Liberando as moléculas de glicose aí, tá? De cada um desses ramos do glicogênio, liberando essas moléculas de glicose que vai para o sangue e vai ser utilizado para produzir energia, tá? Muito importante lembrar disso. Vamos falar agora da quitina. A quitina vai formar o que nós chamamos de exoesqueleto ou exoesqueleto dos artrópodes, tá? É a parede celular também, forma também a parede celular dos fungos, tá? Importante lembrar, também é um tipo de molécula, né, de açúcar, de polissacarídeo. Essa foi nossa aula, espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de se inscrever se você não for inscrito, compartilhar com seus amigos nas redes sociais, e um forte abraço e até a nossa próxima videoaula.